Olá Brasil, sou Gerson Paulo, esses são meus breves pitacos políticos. Amanhã, domingo, dia 30, nós teremos manifestações por todo o Brasil e as bandeiras são várias. Governabilidade do nosso presidente eleito, Operação Lava Jato, ativismo judicial, previdência, reestruturação das Forças Armadas, enfim, são várias bandeiras, tá, pessoal? Mas eu gostaria de focar aqui em apenas uma bandeira, que eu acho que essa bandeira talvez seja o tendão de Aquiles de todos os maus feitos que têm acontecido nesse Brasil. E essa bandeira é o Supremo Tribunal Federal. Para isso eu vou partir da reflexão do professor Bertoldo Brecht, abre aspas, tudo que os malfeitores da vida pública mais querem é que continuemos a nos omitir da política. Fecha aspas. É certo, por força do artigo 2º da Constituição Federal, que os poderes são harmônicos e independentes entre si. E esses poderes são três: legislativo, executivo e judiciário. Todos esses três poderes praticam funções típicas e funções atípicas. Função típica é a função mãe, principal daquele poder. Por exemplo, aqui no Poder Judiciário, a sua função típica é julgar, mas ele também pode, dentro de determinados limites legais e constitucionais, legislar, bem como administrar. E isso também se repete nos outros poderes. Nós estamos testemunhando um exagero nessa função atípica de legislar, principalmente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Aliás, toda vez que eu vejo o Supremo Tribunal Federal se reunir para julgamento, parece-me que estou diante de um conglomerado circense cujo marabalismo vernacular, que ninguém entende, normalmente, comumente, deságua a favor do crime. É impressionante. Volto a repetir, principalmente quando as decisões se dão na segunda turma, o país fica atônico, fica esperando o mal que virá, porque nunca as decisões que vêm de lá vêm a favor da vontade social. Aliás, o Supremo Tribunal Federal vem fazendo um grande mal ao país com esse seu ativismo político-judicial. Vide agora o exemplo do julgamento da homofobia, em que essa matéria, para se tornar típica, para se tornar crime, precisava passar pelas casas Câmara e Senado. Supremo Tribunal Federal, novamente, em cima desse ativismo, passou por cima das casas e legislou e tipificou agora o crime. Ou seja, pessoal, são inúmeros exemplos macabros que vêm daquela segunda turma. Aliás, a segunda turma, ela consegue desfigurar essa louvável instituição chamada Supremo Tribunal Federal, transformando-a no Supremo Tirano Federal. Essa é a sensação que eu e toda a sociedade tem. Agora, pessoal, eu acho que a nossa bandeira tem que se direcionar ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo é o tendão de Aquiles de todo o sistema político. Os criminosos se sentem seguros, principalmente quando as suas matérias, os seus habeas corpus, etc., caem na segunda turma, principalmente quando, pessoal, o Gilmar Mendes passa a ser o legislador, quando o Lewandowski passa a ser a pessoa que vai conduzir o voto. É impressionante. É sempre uma lástima. Isso prova que nós estamos diante de criminosos de toga. É impossível, é imoral. Aliás, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal perdeu o parâmetro de moralidade, perdeu o parâmetro de ética. É impressionante. Então, eu acho que a nossa bandeira tem que se direcionar ao Supremo Tribunal Federal, especialmente
à segunda turma. Nós não podemos, pessoal, ficar parados, omissos diante disso. É uma turma formada por pessoas muito preparadas, muito inteligentes, mas amigos do crime. E nós precisamos parar isso. E como é que se para isso? Levando toda a nossa energia, toda a nossa revolta, todo o nosso protesto, todo o nosso manifesto contra o Supremo Tribunal Federal. Alguém precisa parar esses delinquentes. É preciso fortalecer os parlamentares que estão levantando a bandeira da CPI da toga. Existem inúmeras interceptações do seu Gilmar Mendes com a sua clientela, Aécio Neves e outros políticos delinquentes. Inclusive, há registro, pessoal, de que o Gilmar Mendes é um cara altamente seletivo. Vocês querem ver uma coisa? Essa prova criminosa da Intercept, daquele site de safado sem vergonha lá que se dizem de jornalista, essa prova foi conquistada de forma criminosa. Aí, quando as autoridades são inimigas da segunda turma, essa prova criminosa tem valor jurídico. Agora, quando a prova criminosa é contra a clientela de Lewandowski, Gilmar Mendes, José Dias Toffoli e de Marco Aurélio, aí essa prova realmente não vale para o processo. Ela é ilegal, ela é ilícita, enfim, ela é o diabo que os parta. Não vale para os amigos cúria, para os amigos da corte. Agora, quando o cidadão, a autoridade, não é amiga da corte, aí vale prova criminosa, vale tudo. E aí com isso que a gente precisa acabar com esse ativismo. O Brasil tem jeito, o Brasil precisa se conscientizar. Nós não podemos, pessoal, ficar alijado do plano político. Precisamos nos conscientizar que a força está no povo, a vontade é do povo e nós precisamos fazer valer isso. Tá, pessoal? Aqui eu vou encerrando com outra reflexão. Condenem-me pelos excessos, mas não me julguem pela omissão, porque eu não sou e não serei omisso. Sou macho para vir a vídeo, a público e mostrar a minha revolta contra o Supremo Tirano Federal. Eu sou Gerson Paulo e esses são meus breves pitacos políticos.